O próximo assunto é: Ruby Rose denuncia ambiente hostil no set da série Batwoman, a série aí da CW, Warner, CW, enfim. A Ruby Rose, ela foi a Batwoman na primeira temporada. Ela saiu, na época a gente não sabia se ela havia sido demitida ou se ela havia pedido demissão, isso sempre ficou no ar. Agora temos certeza que ela foi realmente demitida, eu vou chegar nesse assunto. Mas ela queimou para todos os lados, apontou o dedo para muita gente. É uma notícia bem difícil de comentar, eu não posso cair em pegadinhas, mas vamos lá, né? A atriz Ruby Rose usou as redes sociais para fazer uma série de denúncias sobre o ambiente tóxico da série Batwoman. Em um relato publicado no seu Instagram, Rose afirmou que aconteceram vários acidentes nos bastidores e que ela própria teve vários ferimentos durante as gravações da primeira temporada. Basta, eu vou contar para o mundo inteiro o que aconteceu naquele set. Eu irei longe, para o que aconteceu comigo não se repita com ninguém. E para que eu possa finalmente ter a minha vida de volta e a verdade. Enfim, como eu estava dizendo, vou ser muito cauteloso, tá? Não vou tolerar aqui nos comentários piadas sobre a série, do tipo, tudo isso pra série ser ruim porque ela denuncia que pessoas foram feridas e houveram até mortes. Não vou tolerar piada com relação a isso. Mas vamos lá explicar algumas coisas em cima dessa declaração dela. Quando ela fala sobre ter a vida de volta, isso remete a algo que a Warner falou na época da demissão dela, chamando-a de atriz problema. A Warner disse que ela estava saindo da série porque ela era uma atriz problema no set. O fato é que, por que ela se sente prejudicada? Porque vem uma acusação dessa, né, de que ela era essa atriz problema, e ela estava numa carreira em muita ascensão. Na época ela estava fazendo Orange is the New Black, ela era a Stella em Orange is the New Black, e ela fez o filme John Wick 2. Depois do Batwoman, quando ela sai, ela faz dois filmes bem fracos. A Ascensão do Cisne Negro, que tá na Netflix, e A Protetora, com Jean Reno. Eu assisti até com o pessoal da locadora, né? Terríveis. Dois filmes, do meu ponto de vista, muito ruins. E depois ela não tá tendo casting pra nenhum filme grande, como ela esperava que teria após ter entrado ali em Batwoman, né? Ela é uma atriz majoritariamente de ação. Ela inclusive dispensa bastante o uso de dublês, não sempre, mas dispensa bastante. Então, será que ela acredita essa quebra de ritmo da carreira dela a essa demissão de Batwoman? Aparentemente sim, por essa declaração dela, dizendo que vai atrás do que é dela, ou seja, vai tentar resolver as coisas que colocaram ela num lugar muito ruim, né? E os relatos dela são muito fortes, tá? Eu vou aqui nas aspas, depois eu comento mais. Para todos que disseram que eu estava muito dura no Batwoman, né? Imagine voltar ao trabalho 10 dias após uma cirurgia. 10 dias, ela fala. Toda a equipe seria demitida e eu teria deixado as pessoas na mão, porque Peter Roth era o chefão ali. Disse que não faria uma reformulação e eu faria o estúdio perder milhões, no caso, por me machucar no set. Essa notícia é muito complexa, porque vem em cima daquilo que eu falei de que ela dispensa dublês, né? O uso de dublês constantemente. Tem que ver o quão amarrado isso tá no contrato dela, como é que isso ficou acertado e por aí vai. Aqui eu trouxe aqui um parágrafo do Jovem Nerd. A atriz segue o relato afirmando que um membro da equipe sofreu queimaduras de 3º grau no corpo inteiro, que várias pessoas precisaram fazer terapia após ver a pele da tal pessoa sair do rosto. Ela citou uma cena de sexo gravada sem um preparo anterior, diz que perderam 2 dublês e que ela própria sofreu um corte próximo ao olho. Aqui são acusações muito graves, né? E ela comenta que esse corte no olho poderia tê-la deixado cega. Ela também disse que uma mulher ficou quadriplégica nos bastidores, pesado, e que a CW tentou culpar a pessoa por isso, já que ela estaria falando ao telefone, né? Não tenho certeza se você, Peter Roth, o ex-presidente da Warner Bros. Television, saiu após ser promovido para uma posição mais alta, porque você não conseguia parar de fazer jovens mulheres passar as calças a vapor em volta da sua virilha enquanto você estava vestindo-as. Ou se você saiu depois de colocar um investigador particular, essa parte é muito tensa, um investigador particular atrás de mim, que você demitiu assim que o relatório não se encaixou na sua narrativa. Isso aqui é pesado porque a acusação de assédio é muito grave e a Warner ela precisa se pronunciar em relação a isso, tá? Ela só disse que a Ruby Rose está inventando tudo, mas ela não foi taxativa com relação a essa denúncia de assédio aqui do Peter Roth, né, que na época era presidente da Warner Television, tá? Uma reflexão.
Imagina o tanto de coisa que não acontece nos bastidores das séries e que não vazam porque as pessoas estão amarradas a contrato ou não têm uma personalidade tão forte como a da Ruby Rose, né? Essas séries que são feitas a toque de caixa, as séries da Warner, elas são feitas a toque de caixa, mas não só da Warner, várias outras séries também são. Imagina só o tanto de coisa que não deve acontecer para que um episódio seja finalizado para daqui a 15 dias. É por isso que os episódios são tão de plástico assim nessa série da Warner. O fato é que a Warner precisa de verdade organizar melhor a casa, porque a gente teve as acusações do Ray Fisher para com o Joss Whedon e o Geoff Johns lá nos sets de Liga da Justiça. A Gal Gadot também ensaiou fazer algumas acusações. Ela não foi muito a fundo nisso. Recentemente saiu a notícia de que ela quase não faz a Mulher Maravilha se não ajustassem os salários dela. Só que a segunda metade chama muita atenção. Eu vou falar sobre isso aqui com um pouco mais de calma, porque eu preciso agora trazer a declaração da Warner. Apesar da história revisionista que a Ruby Rose está agora compartilhando online contra os produtores, elenco e equipe, a rede e o estúdio, a verdade é que a Warner Bros. Television decidiu não exercer a sua opção de manter contratada Ruby Rose para a segunda temporada de Batwoman com base em várias reclamações sobre seu comportamento no local de trabalho, que foram extensivamente revisadas e tratadas em particular por respeito a todos os envolvidos. Que tem algumas coisas. A Warner não foi nos pontos que a Ruby Rose levantou sobre o assédio. Ela não falou sobre o dublê que ficou tetraplégico, quadriplégico, eu não sei qual a diferença, eu peço desculpas. Ela não falou sobre o dublê que sofreu queimaduras na frente de todo mundo. A Warner não respondeu diretamente a algumas acusações gravíssimas, como esse lance do Peter Roth, né, ter crescido dentro da empresa mesmo sendo aquele assediador contumaz. E aí, nesse caso, assim, eu não dou, de novo, muita cautela, eu não tô fazendo juízo de caso para nenhum dos lados, tá? Nesse caso, se calar é confirmar. A Warner, ela deveria ter ido em todos os pontos da Ruby Rose e desmentido. Ela pode fazer a seguir, beleza, mas até agora, a única coisa que a Warner confirmou é que ela era de fato uma atriz problema e que ela foi demitida. Mas veja só, entre ser atriz problema e o set ser um caos absurdo, tem um caminhão aí, viu? O fato da Ruby Rose, vamos supor, eu não tô dizendo isso. Vamos supor, eu não estou dizendo, eu coloco um aviso na tela aqui dizendo, calma, interpreta direito. Mas presta atenção no que eu vou falar. Se a Ruby Rose for um lixo de ser humano dentro do set, a única coisa que você faz é demitir. Não traz isso pra justificar um caos no set. E aí essa declaração da Warner meio que confirma também que rolou esse lance do investigador particular. Ou seja, é muito perigoso essa declaração da Warner, eu acho mal feita, porque se você confirma determinados pedaços ali do que a Ruby Rose falou, você acaba meio que confirmando o todo. Enfim, vamos supor que só 1/3 disso seja verdade. Só 1/3, dos dois lados. Já é ruim pros dois lados. O fato pra ela ser uma atriz problema e pra Warner que o set foi 1/3 do que ela falou, foi aquele caos. Isso é ruim. Eu já falei as outras denúncias que a Warner teve, né? Pessoas machucadas muitas vezes não podem falar, principalmente dublês, porque tá no contrato. Afinal, eles são dublês, eles são pagos para que o ator ou a atriz principal não se machuque. Os dublês, inclusive, têm seguros. E se eles denunciarem alguma coisa, falarem isso, aquilo, outro, eles podem perder esses seguros, entendeu? Então, muita gente tem medo de falar ou realmente não pode falar contratualmente. De novo, a Warner, na declaração dela, confirma a Ruby Rose como uma atriz problema, mas não nega as acusações dela. Então, são esses os pingos nos is que eu queria colocar com relação a tudo isso e comparando as duas declarações, a acusação da Ruby Rose e a declaração oficial da Warner. Um não eclipsar o outro faz com que aquilo que havia sido dito por esse outro possa ter um fundo de verdade aí. Isso começou agora, eu acredito que a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos meses, eu acho. Outros personagens vão surgir, alguns para confirmar o lado da Warner, alguns para confirmar o lado da Ruby Rose. Não é algo simples, não é uma bobagem. Eu não sou o juiz do caso, muito menos. Estou trazendo a informação e estou colocando minha opinião em cima. E estou questionando bastante a posição da Warner em definir a Ruby Rose como o problema da situação, mas não ir nos problemas que a Ruby Rose apontou. E a Warner vai precisar apurar esse lance aí do Peter Roth e esse passado dele predador, né? Predatório em sets de filmagem. É esse o meu ponto de vista. Mas, como sempre, agora eu quero ouvir vocês aqui nos comentários. Mais uma vez, não vou tolerar
a machismo, não vou tolerar nada relacionado à qualidade da série, porque eu já vi as piadas, o pessoal fazendo piadinha, tudo isso, gente morrer pra essa série ruim. Não vou tolerar isso. Cuidado com esses comentários que vocês vão postar aqui. Eu vou estar de olho, vou estar muito atento, mas por favor sejam gentis, no mínimo gentis. Podem discordar, mas sejam gentis, por favor. É isso. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.